Só que aí eu joguei meu corpo pra frente e consegui equilibrar de novo. Mas assim, aí congelou meu antebraço todinho, né? Nossa. E aí nisso eu fiquei na margem do rio com o pé dentro da água e com a vara pra ajudar a galera, tipo assim, por chegar no meio, segurar e eu puxar. Gente, eu fiquei com medo do meu dedo necrosar, eu não conseguia sentir o dedo. Eu fiquei assim, tipo, uns 5 minutos sem sentir o dedo depois, que era muito gelada a água. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente tá trazendo de volta um casal super querido que a gente adora, que aparece aqui no ViajaCast. Já tem carteirinha carimbada assim, ViajaCast. Sejam muito bem-vindos, Willy e Sarota. Oi! Obrigado pelo convite. Oi, obrigada pelo convite. Vai ser ótimo esse papo. Sim. Ansiosa. Falar de tudo que a gente gosta, né? É verdade. Hoje o episódio vai ser bem Into the Wild. Falei certo? Sim. Pra quem não assistiu esse filme, assista, porque é maravilhoso. Acho que todo viajante tem que assistir. No português é Na Natureza Selvagem. Ah, boa. Em italiano. Em italiano não faço ideia. Faço ideia. Não faço ideia. É natureza selvagem. Assim, com a mãozinha, E vamos falar um pouquinho sobre trilha, trekking, acampamento. Afinal, eu tive minha primeira experiência e vamos falar sobre isso. Ok, partiu? Partiu. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado? Mas como assim atrasado? É que esse episódio foi publicado 1 mês atrás. Nossa, mas onde tava esse episódio, então? Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast, a comunidade onde a galera recebe com 1 mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz. Ah, tá. Mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP? É fácil, basta acessar viaja.link/VIP. Uau, sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente. E eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você lembra qual que é o link, né? Claro, Como é que é mesmo? É viaja.link/grupo. Simples assim. Ah, é que eu só lembrava do simples assim. Pera, tá gravando? Tá gravando, você não sabia? Nossa, então eu vou aproveitar pra falar pra galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do ViajaCast, existe uma outra maneira de contribuir. Sim, se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um Pix pra gente. Ah, um Pix é interessante, é bem rápido, inclusive. Qual que é o nosso Pix? É pix@viajacast.com.br. Manda um Pix lá pra gente agradecendo aí, ou até sinalizando, porque lá dá pra mandar mensagem. Escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse Pix. Partiu pro episódio? Partiu! Setting 1012, I guess making a 1,250 feet. ViajaCast. Willy, eu tava lendo que existe uma diferença entre trilha e trekking. Você sabe essa diferença? Caraca, você me abraçou sem apertar. Eu já ouvi falar mesmo que existe uma diferença entre trilha e trekking. Já deve ter lido sobre. Mas eu não sei, talvez trilha é o caminho e trekking é o esporte. Não sei, porque eu acho que trekking… É a diferença entre trekking e hiking. Que eu acho que hiking é caminhada, trekking é mais técnico. Tipo montanhismo, quando tem elevação. Talvez… Trilha é a tradução de trekking. A gente fala trilha no Brasil, eu vou fazer uma trilha. É a mesma coisa que um gringo falar no país dele que vai fazer um trek. Eu acho que é a mesma coisa. Se fosse falar da palavra, eu diria que trilha é o caminho que tá percorrendo e trekking é o ato de caminhar, tipo, é ação. Não sei. Tô certo? Então, eu não sei, talvez esteja. A questão é que eu não sabia que tinha essa diferença. E aí eu achei num site qualquer, né? A definição e eu falei assim, nossa, eu não sabia que tinha diferença. Ali eles estão definindo que trilha seria quando você acampa num lugar ou se estabelece um lugar fixo ali e faz a trilha e volta pro mesmo ponto. E o trekking seria quando você levanta acampamento e vai acampar durante a jornada, sabe? Ah, legal. Meio
Meio que indiretamente eu usava a palavra mais ou menos certo, vai. Como eu vou fazer uma trilha assim, eu vou e volto, e talvez eu falava que ia fazer um trek quando ia fazer um negócio mais longo, né? Sei lá, não necessariamente acampar, mas fazer mais longo. Então, de repente, o que vocês fizerem na Geórgia era o trekking. Era trekking, e quando você fala assim, por exemplo, o Mark falou e agora, usando numa frase, fez sentido. Realmente, tipo, vou fazer uma trilha. Você já sabe que você vai e volta, mas vou fazer um trekking, uma parada mais longa, né? Uhum. Deve ser Faz isso sentido. mesmo. Mas já que você falou de fazer o caminho, que na verdade o caminho que realmente importa, né? Você começar a fazer, não é que… É igual viajar, né? Não é porque você tem uma mochila nas costas que você é mais viajante que alguém que só tá com uma mala de mão, né? O caminho importa, e já que a gente começou fazendo, já indicando filmes… Tem um filme muito legal que chama El Camino, que fala sobre o caminho de Santiago, que é muito legal. Então, se você tá interessado nesse assunto de começar a fazer trilha, trekking, essas coisas, é um filme muito legal de assistir. O Willy já tá concordando aqui comigo, já deve ter assistido. Já assistiu ele? Já assisti. A história do pai, né, que vai fazer o caminho. Spoiler. Spoiler. Não, Não, mas não tem como, é a sinopse. As pessoas mais assistem, é muito coisa também. E recomendo outro ainda, tem um que chama Livre, que é uma história verídica também, e é com Renée Witherspoon, ela é a atriz principal, e aí é bem legal também. É o Reese, eu acho que é. Reese Witherspoon, eu não sei falar. Aquela moça de Legalmente Loira, ela é a protagonista. boa. Eu vou assistir. Esse a gente não conhece, olha aí, ó. Trocando figurinha. Bom, já virou um episódio de indicação de filme, né? Não, mas eu acho que vale a pena. Vixe, não começa a falar isso com o final, porque lascou, porque eu amo. Eu sei que É verdade? Eu já não sou tão bom, já. Eu conheço alguns, mas não sou tão bom. Inclusive, lá no Instagram do Willy tem várias indicações de filmes. Inclusive, eu já tirei print porque eu preciso assistir já aqueles filmes. Vai lá. Na aba de estado tem um monte. Cara, e falando assim um pouco sobre essa questão dessa vida selvagem, né? Porque normalmente essas coisas a gente faz na natureza. Eu comecei a aprender um pouco mais depois que eu conheci o Mac. Porque eu sempre fui a pessoa metropolitana, cidade, odeio inseto, não quero nem saber de natureza. Sempre fui essa pessoa que falava assim, imagina, acampar só se for 5 estrelas, né? Essas então, né? 1000 estrelas jamais. Eu pensava assim, só perrengue esse negócio, né? Eu não enxergava prazer nisso. Aham. Então eu comecei devagar. Então eu tô falando aqui já pros ouvintes inexperientes, que são da minha turma, daqui a pouco vamos elevar o nível. Fazendo trilhas aqui na Itália mesmo, que a gente começou a fazer mais, porque o nosso relacionamento já começou praticamente na Itália. E eu me encantei. Eu falei, caramba, que paz que traz isso. Ainda mais que a gente faz bastante montanha, a gente tá numa região bem montanhosa. E eu falei assim… Eu descobri por que as pessoas gostam de fazer isso. Tipo, o inseto é o de menos. Tudo que você vive ali é uma coisa inexplicável. Você pode tirar foto, a foto não vai mostrar o tamanho da montanha que tá na sua frente, inclusive. E traz um sentimento gostoso. E aí eu queria voltar a perguntar aí pra vocês, perguntar como que foi o começo pra vocês. Quem começa? O começo de Willy deve ser quando ele nasceu. O Willy nasceu na montanha. Ele nasceu, foi varido Sou filho assim, de já saiu Pachamama, andando. né? Sou filho de Pachamama. Então, meu começo… Assim, se eu for resgatar mesmo, porque eu gosto tanto de fazer trilha e tal, talvez é porque, assim, eu fui criado, sou do interior da Bahia, e minha família sempre teve roça, sítio, fazenda, essas coisas. Então, sempre a gente foi pra roça. Então, tipo, final de semana, feriado prolongado, São João, principalmente, porque… Quem é do Nordeste vai me entender melhor. São João é mais importante que Natal no Nordeste. Então, assim, as nossas férias escolares são em junho, não em julho, como no resto do país, né? A gente para tudo no São João. E, geralmente, em São João, a gente vai pro interior. Quando a gente morava no interior, a gente vai pra roça. E passa lá 1 semana, 2 semanas e tal. E aí, quando a gente é criado mais no sítio, na roça, assim, a gente sobe em árvore. Lá no sítio do meu avô tinha uns morros, que é tipo montanhas pequenas. Então, a gente gostava de descer lá para ir pro rio e voltar. Então, meio que eu fui criado nesse ambiente. Mas, assim, trilha mesmo, como falando sobre trilha, que você vai com um objetivo, porque aí era brincadeira, né? Eu tava fazendo trilha e nem sabia, mas quando eu comecei a ir com o objetivo, foi na Chapada Diamantina. Eu moro perto da Chapada Diamantina, na Bahia. E aí,
Quando eu descobri a Chapada, foi assim. Falei, meu Deus, eu moro do lado do paraíso e não sabia disso. Demorei anos pra descobrir. E aí, teve uma vez que a gente, com os amigos, a gente decidiu fazer. A gente descobriu que existia a travessia do Vale do Pati. Hoje é super conhecida, mas na época quase ninguém conhecia. E aí, assim, a gente foi do 0 pro 100, porque a travessia do Vale do Pati é tipo profissional, é difícil, mano. A gente não sabia, a gente era muito amador. Era 70 quilômetros? Era 80 quilômetros. E geralmente as pessoas fazem 5 dias, a gente queria fazer em 3, porque assim, a gente chegou na Chapada sem informação nenhuma, querendo fazer a Vale do Pati, ir de Andaraí pro Capão. E vamos buscar um doido. Não era a melhor época, porque era São João e tinha chuva, não lembro direito. Só sei que a gente foi demorando pra achar um guia, porque também a gente queria fazer muito barato, né? Tipo, todo mundo Quantos anos puro. vocês tinham na época? A gente tinha 20, talvez, foi 2010. Que eu lembro que meu amigo agora, semana passada, mandou pra mim uma mensagem falando que vai completar 10 anos do Vale do Pati. Então acho que era isso. Eu tinha 20 anos. Caralho. Aí eles mandaram... Falaram assim, bora fazer Vale do Pati. Só que a gente, tipo, estudante, não tinha grana, nada. Então não vou pagar. Também, até hoje, também não gosto de gastar muito dinheiro com isso, com guia, essas coisas. Não faça isso, gente. Valorize o trabalho do guia. É isso que eu vou. Mas é porque... Não faz o que eu faço, fala o que eu faço o que eu digo. Eu gosto de ter o GPS e ir, mas assim, é porque eu já tô mais experiente. Mas assim, você não é experiente, por favor, contrate um guia, valorize o trabalho dele, pague quanto ele oferecer. Enfim, aí achamos um cara lá que tava doido pra curtir o São João no Capão. Olha a peça. E ele falou assim, eu quero ir pro São João no Capão. Não tenho dinheiro. Esses caras vão me pagar pra ir até o Capão. Eu vou. Eu acho que a cabeça dele foi isso. Só que o cara não tinha muita experiência e ele falou assim, a festa vai ser daqui 2 dias. Então a gente tinha 3 dias pra fazer uma trilha que era de 5. Uns caras que saiu do sofá, acho que na sessão da tarde, e decidiu fazer trilha. Olha que loucura. Meu Deus. 80 quilômetros, faz os cálculos. 80 dividido por 3. Então, assim, a gente, no primeiro dia, andou 32 quilômetros. Nossa. 32 quilômetros. E a mochila pesadíssima. Que, tipo assim, o que a gente vai levar? Aí, besta, vai no Google, pega referência de filme, aí comprou feijão em lata, 5 quilos de miojo, não sei o quê. E aí, a mochila pesadíssima. E aí, subindo 32 quilômetros. Que era subida e descida, Chapada. Subida e descida. Só sei que no primeiro dia, aí chorou sangue, assim. Aí chorava. E aí, o cara... Mano, o que eu tô fazendo aqui nessa merda? Eu odeio esse lugar e não sei o que. Os caras falando, né? Os meus amigos. E aí, Só os seus amigos, você não. Então, pior que eu não. Assim, por dentro eu tava podre também, né? Mas tava toda gente reclamando que eu falei assim, não, vou ficar quieto pra natureza não ouvir. E aí os caras, meu Deus, um helicóptero me resgatar, sabe? Só vou falar o mesmo coisa nessa última trilha. Um helicóptero me resgatar e o cara, que helicóptero? Helicóptero não tem como pousar aqui. Ah, um jumento, alguém pra me levar embora desse é o seguinte, você tá no meio do nada, achando 32 quilômetros e é mais perto do que voltar. Então, assim, é melhor você continuar. E aí, nisso, resumindo bem, porque isso aqui já dá um podcast, mas nisso, um dos meus amigos falou bem assim, pensou, a gente não era nada experiente, né? Então, assim, eu tinha uma botinha, pelo menos, porque eu já usava normalmente, e aí ele falou assim, eu vou pro meio do mato, vou levar o pior tênis, né? Porque eu vou gastar um tênis pra ir pra trilha. Nossa, que erro. O solado saiu, literalmente. O solado saiu do tênis, ele não tinha mais tênis. E aí ele começou a andar com Havaianas. Só que o segundo dia, no meio da mata, então tinha muita raiz. A Havaiana não aguentou. A gente amarrou no silver tape, tipo, prendeu o pé dele no silver tape na Havaiana. Não durou 2 minutos. O silver tape rasgou. Ele teve que andar descalço. Nossa. Resumo da história. No final, sobrevivemos todos. Chegamos meio vivos. Ele teve que fazer uma cirurgia no pé, porque criou uma bolha tão grande. E aí foi infeccionando, porque ele foi andando descalço. No terceiro dia ele andou descalço. E aí, tipo assim, foi uma loucura. Mas foi um divisor de águas, assim. Nossa vida mudou, porque todo mundo que foi pra essa trilha virou essa pessoa louca que é hoje. Assim, eu sou essa pessoa por causa dessa trilha. Até o da bolha do pé, que foi o Lucas Tinoco. Ele, até hoje, a gente... Caralho! Viagem e trilha, então daí foi só ladeira abaixo, assim. Começou bem, né? Willy, dá pra fazer um filme disso. Nossa, dá pra fazer um filme. É hilário, assim, as histórias que a gente tem é hilário. Na barraca, quando a gente entrou na barraca, a gente comendo todo o miojo pra não poder carregar mais peso. Eu falei assim, eu prefiro passar fome do que carregar peso. Comer miojo inteiro. E meu amigo pegou sem nada, a mochila vazia, que ele deu todas as roupas, porque ele não queria levar mais peso. Foi desse nível aí.
Talvez eu acho que é por isso que a Manu tinha tanto medo de fazer essas coisas. Ela tinha isso que você tá descrevendo, tava na cabeça dela. Mas o mal é que quando as pessoas perguntam, falam assim, vamos falar sobre trilha, o povo só quer ouvir perrengue. E aí por isso que Manu tinha medo, porque a galera só fala da parte ruim, ninguém fala da parte boa. Mas é porque o povo só quer ouvir a bagaceira, né? Mas foi bom, tanto que até hoje eu faço trilha, não traumatizei. E aquilo ali foi a experiência do Willy. Ok, já começou mal, né? E você, como que foi a sua experiência com isso? Começou como a Manu? Eu comecei como a Manu, foi por causa do Willy mesmo. Na verdade, eu comecei como um teste de namoro, porque assim, a primeira trilha foi um teste pra ver se ia dar certo. O Willy, a primeira vez que eu fui pra Bahia, fui visitar, conhecer a família dele, já me levou pra uma trilha. E aí, assim, eu não sabia que era pra isso, mas eu desconfio que foi pra saber se ia dar certo. Foi pra isso mesmo. Agora tá casado, eu posso falar. 7 anos depois, revelações. Começou com trilhas menores, assim, que a gente fazia, parava num lugar e fazia uma trilha. Nossa, a maior que eu tinha feito antes de vir aqui pra Geórgia foi de 16 quilômetros, que foi a Fumacinha. Mas pra mim também, assim, foi terrível. Foi bem punk. Eu lembro até quando a gente voltou, assim, eu nem lembrava de nada. Na verdade, a volta de carro, a gente nem sabe como a gente voltou de carro, porque a gente ficou tão acabado e o Willy foi dirigindo. Os dois dormindo, dirigindo, eu não sei como a gente chegou vivo. Mas assim... Caralho. É pesada, a fumacinha é pesada. A fumacinha. Mas antes disso, você era também muito urbana ou você flertava com a natureza já? Eu acho que era médio, flertava um pouco. Porque em casa, a minha casa sempre teve, assim, muita árvore, né? Lá em casa, sei lá, uns 10 pés de árvore. Sempre brinquei no mato, sempre de ficar descalço. Sempre gostei muito disso, desse contato com a natureza. Apesar de não ter muito contato com animais, porque eu não sou uma pessoa muito de animais. Insetos não tem tanto problema, não. Não sei se é porque a gente era 4 filhos, então sempre tinha alguém pegando a barata pra fazer medo no outro. Então, assim, quando você tem muito irmão, inseto é objeto. É objeto de brincadeira, né? Mas eu era um pouco mais, assim, de cidade, porque eu nunca tinha feito, assim, de acampar pra fazer trilha. Já tinha acampado, assim, com a minha família, que a gente acampava, às vezes ia pra alguns retiros e aí ficava acampado, mas não era algo assim, vou pro mato, vou acampar, vou sair andando. E no começo pra mim foi muito difícil, porque mesmo quando eu era pequena, vamos andar só 3 horas, pra mim assim, era um parto, porque eu não dava nada, eu era muito sedentária. Mas eu também me apaixonei, porque realmente a paz de andar assim, parece que você tá andando sem rumo, né? Aí parece que a sua mente encontra o rumo. É muito bom. E eu me apaixonei. E aí teve a da Geórgia, a maior experiência que eu tive, né? Espero que seja a primeira de muitas. Vamos contar durante o episódio, eu já começo a voltar. Aí vai lembrando, talvez eu não quero ir de novo, não. Só pra contextualizar, faltou só eu falar, né? Eu não tenho uma fase de transição, praticamente de criança também, era o que brincava na terra, no mato e tal, mas eu era muito mais ligado não a caminhar, mas a andar de bicicleta. Isso eu sempre fui muito ligado na minha vida. Mas aí, com isso, essas experiências, eu tipo assim, eu não negava aventura. Então, eu acabava indo fazer trilha, tal, tudo. Mas eu sempre tive muita impaciência em caminhar. Eu tenho dificuldade em caminhar porque, como eu tô acostumado com a bicicleta, caminhar, você passa o dia inteiro, você caminha 40 km. Bicicleta fazia em 2 horas, 40 km. Então, tipo, dá um pouco de impaciência pra mim. Mas eu já também tive um monte de experiência, acampei, já fiz um monte de coisa porque eu gosto de esporte, eu gosto de fazer as coisas, né? Inclusive viagens, né? Já fui acampando. Então eu não tenho essa transição. E a mais pesada pra mim, pra comparar com o William, não foi tanto assim, mas foi 23 quilômetros carregado também. Muito carregado. Porque eu fiz um teste, eu queria saber se eu ia conseguir fazer Santiago da Compostela com peso. Eu tava pensando em levar toda uma estrutura, tal, pra gastar 0 dinheiros. E aí eu vi que não dá. Eu falei pra ele, não dá. Carregado não dá. É muito difícil com peso, não dá. Fala que você foi resgatado. Eu fui resgatado. Eu fiz 23 quilômetros com... Eu não lembro com quantos quilos, mas tinha bastante quilos nas costas. Porque eu fiz o teste mais hardcore possível, levando comida, que nem você fez, roupa, equipamento pra camping, tudo. E pra 2 pessoas, que eu tava mais pesado. Aí eu fui, ok, dormimos num camping. No outro dia acordei destruído,
destruído, né? Eu cheguei destruído, acordei destruído. E eu tava com equipamento bom, não tava com equipamento ruim, não. Mochila boa, tênis bom, tudo feito pro teste mesmo. Aí na hora de voltar, voltei metade do caminho e aí ligamos, fizemos a galera resgatar a gente, porque não ia chegar. É engraçado, as pernas, não dava pra sentir mais a perna, porque como você tá carregado, seu corpo tá levando um peso que ele não tá acostumado. Eu não lembro quanto, mas eu chuto que quase 20 quilos, sei lá, tava bem pesado. Porque eu queria testar no limite. Aí chega uma hora que a perna não responde mais, tá ligado? Você vai tipo meio que zumbi, você vai, sabe? Você vai encostando nos lugares e andando. E quando era montanha, subida e descida, né? Chega uma hora que você só quer se jogar no chão e morrer. Eu entendo perfeitamente. Gente, se eu for traçar uma régua aqui, então eu sou a número 0, porque eu sou o tipo de pessoa que nem encostava o pé no chão, que eu tinha aflição de sujar o pé. Depois, logo em seguida, vem Sarota, com um pouquinho mais de afinidade com a natureza. Aí vem eu e aí vem o Mac e depois o Willy é o extremo, assim, da regra. Mas a regra continua muito ainda depois de mim. Eu acho que tem mais doido que eu ainda. Tem mais doido, Willy. Sempre tem. Não, doido sempre tem. Mas a gente chamou esse casal aqui porque a gente fez… A gente não, né? Eu fiz a minha primeira experiência acampando, que eu nunca tinha acampado na vida. Nós fizemos com um casal de amigos aqui italianos. Fomos dormir no alto de montanha, frio pra caramba. O bacana foi que a gente tinha todo o equipamento, que é uma coisa muito importante se você fazer com temperaturas muito baixas, né? Porque senão não rola. Você morre. Exatamente. Hipotermia. Sim, corre o risco, é um risco. E aí a gente tava muito bem equipado, eu tive uma noite de sono muito boa, acordei super feliz, adorei amanhecer no alto da montanha, aquele silêncio. Você ouve só o passarinho, o sininho das vaquinhas, que tinha umas vaquinhas lá perto. Cara, que experiência sensacional. Eu amei e quero fazer de novo. Mas a gente chamou o casal aqui porque a Sarota teve a primeira experiência num trekking hardcore. Já mais um trekking mais profissional. Então a gente vai ouvir agora a história deles, como que foi esse trekking que eles fizeram lá na Geórgia. Como que começou, galera? Quem teve a ideia? Primeiro, o Willy, né? O Willy, óbvio. Quem vocês acham? Eu perguntei e respondi. Não, é assim, porque a gente… É o teste da lua de mel agora, né? Tem vários testes da minha vida. Não, já passou então. Esse foi pra sacanear mesmo. Não, é porque assim, quando a gente decidiu vir pra Geórgia, a gente já queria há muito tempo. A gente tava viajando, né? Estamos nômades, estamos viajando assim, sem data de voltar. Então, assim, a nossa viagem vai em direção aos países que estão abertos pra gente, nessa situação que estamos vivendo, né? E aí, estávamos em Montenegro e conseguimos uma passagem barata pra Geórgia. Eu voltar e Sarota pela primeira vez. A Geórgia, eu já tinha vindo aqui em 2017. Eu tinha vindo em 2017 aqui, naquela viagem que eu fiz de volta ao mundo e tal. E aí é um país que eu amo demais, assim, gosto muito por N motivos. E quando a gente viu que estava aberto para vacinados, e nós estávamos vacinados, então falou assim, opa, é a chance de voltar pra Geórgia. Eu já falava muito das histórias daqui, dos lugares daqui, então eu também tinha muita vontade de conhecer e eu de voltar. E de comer. E de comer, Eu vim só por causa da comida. O Willy queria vir por causa do trem. É um motivacional. Evoluiu. E aí eu falei, beleza, eu te dou comida, você anda comigo. Aí, uma das coisas que quando a gente chegou, eu falei assim, a gente tem que fazer a trilha para o Shiguli, que é uma trilha no norte aqui da Geórgia, que vai de Mestia até o Shiguli, na região Svanete, que a região Svanete é um povo Svan, é um povo aqui da Geórgia, uma etnia da Geórgia, né, antiga e tal, que tem uma cultura bem forte, inclusive eles vivem dessa cultura, vivem até hoje, assim, tem o próprio dialeto e tal, enfim. E aí é uma região muito rica, muito bonita, muito assim, tem história, fora a natureza que é maravilhosa, tem muita montanha, tudo que você imaginar, quando você coloca trilha na sua cabeça, tá tudo encaixado no pacote, assim. Tem vilas históricas isoladas no meio das montanhas, lagos cristalinos, assim, é uma coisa bem surreal, assim, um cenário de filme, é muito, muito, muito bonito. E a minha chegada da outra vez em Shiguli foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida, assim, foi muito incrível. Eu tenho uma coisa, assim, com aquela cidade que eu não sei explicar, assim, ela mexeu comigo de uma forma diferente e eu queria viver de novo e viver com ela agora, né? Eu falei assim, vamos fazer essa trilha. E aí, essa trilha, assim,
teoricamente, ela é um nível moderado. Ela não é um nível difícil. É um nível moderado. Qualquer pessoa pode fazer. Lógico que se você tem menos preparação física, você vai sofrer mais. Mas você vai chegar. Não é uma coisa muito possível, você precisa escalar, entendeu? Você vai chegar porque no meio do caminho não tem ninguém pra resgatar. Então, de qualquer forma, você vai chegar em algum momento. Você não tem opção. Pode ser que demore um mês, mas você vai chegar. É isso. Eu ia fazer só um parênteses, porque o pessoal tá só ouvindo, a gente tá vendo eles aqui, enquanto o Willy fala, teoricamente, A Sarota do outro é um lado. nível básico, tal. Aí a Sarota com uma cara assim, tá. Exato. Ele me enganou. É básico pra quem, né? Depende pra quem, né? Tem toda uma referência por trás. né? Então, você pode fazer em mais dias, porque assim a trilha, falar só contextualizar um pouco da trilha, ela é de México, da Ushiguri, como eu falei, são 56 quilômetros mais ou menos, depende do caminho que você vai pegar. E aí, você pode ir acampando, porque aqui na Geórgia é permitido você acampar selvagem. Porque tem lugar que você não pode, né? Acampar selvagem, você tem que acampar em lugares específicos. Aqui não, você tem uma barraca, você pode acampar em qualquer lugar que você quiser. Pode ir na praça, se quiser acampar aqui, você pode. Então lá, você pode levar sua barraca e você pode acampar em qualquer lugar, não tem problema. Mas, geralmente, as pessoas que fazem essa trilha, elas ficam nas casas dos nativos. Tem os guest houses, que são nas vilas, são os pontos de apoio. Então, você anda de vila em vila. Aí, primeiro dia, você anda da vila tal para vila tal. Segundo dia, da vila X para vila Y. E aí, se você não quer carregar a barraca, nada, você pode dormir na casa das pessoas dessas vilas. Os moradores abriram as casas e viraram tipo pousadinhas. Casas de hóspede. E é bem legal, né? Porque aí você tem uma imersão na cultura. E eles também oferecem o jantar, o café da manhã. E é um valor, assim, acessível, que é R$80 por pessoa. Então, você tem a janta mais o café da manhã. Então, é bem bom. E, assim, aí só comeu uma vez a janta. E era uma mesa bem farta. Tipo, com sopa, com pão, com carne. Tipo, não é... Sim, vale... É bom pra se cooperar, né? Vale muito a pena ficar na casa dos nativos, aqui nos guest houses. Assim, a gente queria a experiência de acampar. A gente queria acampar. Porque como a gente tá vindo uma temporada de frio, a gente começou no inverno, né, na Turquia, e vários lugares que a gente ia, a gente falava, poxa, queremos acampar, mas eu não gosto de passar frio também. Então eu falei assim, poxa, eu não quero nem correr o risco, nem com o equipamento de passar frio. Então eu falei, vamos esperar o verão. E aí chegou o verão e a gente falou, pô, a oportunidade. A primeira coisa perfeita. que a gente fez quando chegou aqui foi comprar uma barraca, comprar o equipamento e falou assim, nossa temporada vai ser de aproveitar o verão acampando e tal. E aí, mas vocês chegaram a dormir dentro dessas guest houses ou só fizeram camping mesmo? Tenho curiosidade pra saber como que é dentro. Então, a gente não dormiu nenhuma vez, só no último dia que a gente jantou com eles. Mas é muito legal, como eu falei, tipo assim, vale muito a experiência de ficar nas guest houses. Principalmente se você vem sem equipamento nenhum e não quer comprar aqui ou alugar, então assim, vale ficar, porque o preço é bom, como a Sarota falou. E segundo, que a experiência vale muito, sabe? A experiência de estar com eles vale muito, porque é uma vivência completamente diferente do que você vai viver em qualquer outro lugar, porque eles são muito peculiares, assim, são muito pitorescos, assim. A arquitetura do lugar, a estética deles é muito diferente. Então, tipo assim, a casa de pedra, a forma que eles vivem é diferente. Então, você vai estar imerso na família. E o motivo principal é a comida, assim. A comida deles é maravilhosa. Tipo, que é o melhor pão da Geórgia. O melhor pão da Sério? vida. Sério. Que eu já comi, né? Porque não tem muito pra eu conhecer. Tem muito pão pra comer ainda. Sim. E a comida é fresca. Então, a comida deles é como uma comida brasileira? O que é carne, fruta? O que é? O que eles comem? Muito pão, muito queijo. Muito pão, muito queijo. Eles têm muitas verduras, né? Verduras. E aí eles fazem saladas, eles fazem sopa. Tem frango também. Tem frango também, cordeiro, muito cordeiro. É uma comida bem caseirona. Tipo assim, lembra um pouco do Brasil. Só que tem... eu acho que esteticamente é diferente. Tipo assim, é o que a gente comeria no Brasil, só que de uma forma diferente. Eles fazem de uma forma diferente. E a comida de vó, uma coisa comida de vó, assim, com tempero bom, quentinho. E eles fazem tudo na hora. Tipo assim... Não é o pão, ele não vai na padaria se você comprar o pão, ele vai fazer o pão. E vai fazer o pão na hora. Tipo, a massa na hora, tudo na hora. E eles têm um forno aqui chamado Tony.
Aí tem um Tony's Bread também. E aí, tudo bem que em Svanete não tem esse tipo de pão, né? Mas só pra contextualizar aqui, eles têm um pão que é tipo um formigueiro, um forno que é tipo um formigueiro, assim. E aí eles colocam os pães, eles fazem o pão como se fosse um... Até fiz esses dias no Instagram, que vocês acham que tem esse formato? Muita gente falou que parece o Yoda. Tem gente que falou que parece um negócio de videogame, um controle. Enfim, aí eles colocam esse pão por dentro, assim, na parede desse formigueiro. E aí ele esquenta e aí eles tiram, assim. É uma coisa muito louca. Coloca no Google, Tony's Bread. Eu já vi esse vídeo já, da galera, eles colam, né? Eles dão uma colada assim, isso, aí ele faz e depois tira. Depois tira. É muito louco isso, muito louco. É muito gostoso o pão deles. E aí, cada região tem sua cachapuri. Cachapuri é puri pão, cacha queijo. Então, cachapuri, pão de queijo. E aí, cada região tem sua própria cachapuri. Então, às vezes, tem umas que no meio tem outro tipo de queijo, manteiga e ovo. Eles quebram o ovo e aí o ovo cozinha na hora com o fervor do queijo. Ai, que tem delícia. Carne. É bizarro, assim, é muito gostoso. E aí, a mesa deles é muito farta. Então, vale a pena você ficar nos guest houses pela experiência de estar com uma família vivendo, porque eles continuam vivendo a vida normal. Tipo, sai para tirar leite de vaca, anda de cavalo, e você só faz parte daquele dia deles ali. E aí, fora a comida também que é boa. Então, eu falo que é uma trilha moderada porque é autoguiada, você não precisa de guia, então tem sinalização, qualquer pessoa, por mais leiga que ela seja, ela consegue se nortear. Tem trilha também, se você não quer só pela sinalização da trilha, tem como você baixar no aplicativo, eu uso o Wikiloc, mas no Maps.me também tem a trilha. Você anda relativamente pouco todos os dias, né, tipo 15 quilômetros é o máximo, eu acho 19, né? 19. Vocês estão muito isolados enquanto vocês estão fazendo a trilha? É uma trilha que está muito longe de tudo ou até que não? É bem longe. Tanto que o Xiguli é a vila mais isolada da Europa. Sério? A última que você chega no final da trilha. É muito isolado. É tipo assim, e é o que é maravilhoso de fazer a trilha, porque com certeza você tá completamente isolado. E se você começa a trilha no pior horário, que é meio-dia, você não encontra ninguém também pelo caminho. É assim, é uma dica. Se você quiser mais isolação, isolar e insolar também, assim, uma combinação, insolamento. Se quiser insolação. Eu suspeito que a galera que tá falando com a gente aí saiu nos horários meio insolar. Perderam um pouco de hora, não? Então, a gente fez um horário da insolação. A gente começou a trilha meio-dia, assim, pior horário no verão da Europa pra começar uma trilha. Se a gente vai fazer trilha, começa de manhã cedo, caminhar, porque aí você termina cedo, descansa mais e não tem o sol na sua cabeça, né? Então já começou meio errado. Mas foi bom, né? É interessante vocês falarem isso, porque quando a gente acampou agora a última vez, a gente no outro dia foi fazer uma trilha, né? E subir uma montanha, inclusive. E era bem cedo. E o pessoal que tava com a gente, que já é bem experiente nisso e tal, eles falaram que é importante fazer as coisas de manhã na montanha, porque na montanha muda o tempo muito rápido. Então, pelo menos de manhã você vê que o céu tá limpo, vai, corre e faz. Porque depois você corre o risco de, do nada, começar aquela tempestade no meio da montanha. Sim, é mais estável, porque a hora que o sol começa a esquentar, as coisas começam a mudar, a nuvem começa a aparecer. E aí é muito risco. Por exemplo, a gente subiu um lugar que ele não era dos mais perigosos do mundo, mas debaixo de uma chuva se tornaria o lugar perigoso, porque as pedras viram um sabão e você tá escalando as pedras, né? Então, tipo, são esses detalhezinhos que... Tanto que a gente tava descendo, a gente tava chegando no final, que já era bem tarde, né? Quase terminando, tinha uma galera começando a subir com criança. E aí o cara falou, nossa, isso é responsabilidade, porque tinha 3 crianças pequenas com um casal subindo junto. E se chove, né? Porque o tempo ali, piscar de olhos muda, né? Se bem que eu acho que tem uma galera que sobe até metade e acaba descendo. A gente viu gente descendo que a gente nem tinha encontrado no meio do caminho, sendo que é a mesma trilha pra fazer. E era uma montanha completamente de rocha. Então, molhou pedra, vira um sabão. Então não tem... É impossível. Então é importante se atentar a isso. Não só a questão da insolação, que é também muito importante, mas a mudança de tempo, né? Bom, vocês acamparam, ok? E como você se deu mais pela sarota? Porque o William a gente já sabe, ninguém tá acostumado. Como que você se comportou em relação ao acampamento? Você gostou? A questão de conforto e tal? Vocês se Na encontraram verdade, bem? eu vou até reformular a sua pergunta.
quando você se tocou que o negócio era difícil mesmo? Em que momento? O acampamento é a melhor parte, porque você vai deitar e chorar. Exatamente, mas qual foi o momento que você falou assim, no que eu me meti? Foi no segundo dia. Porque no primeiro dia é legal, porque a gente tá com aquela empolgação, né? Então, tipo, é difícil. No primeiro dia eu também chorei 2 vezes, então vou dizer que não foi difícil. Era aquela ladeira porque lá. teve uma ladeira de 3 quilômetros e, assim, no sol, calor, foi muito difícil pra mim. Eu parava, chorava, eu subia, chorava. E, assim, foi difícil, mas eu sempre... E depois desses 3 quilômetros foi, assim, bem plano. Então, foi muito gostoso, porque daí é muito gostoso fazer a trilha. A gente andou depois mais de 16 quilômetros e foi difícil, mas não foi um difícil, não me desgastou. Só foi o vencer, o caminhar. E é linda essa paisagem, é surreal, com certeza. Então, passavam umas vaquinhas correndo pela gente, a gente via umas ovelhinhas, é tudo verde, 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 verde. Eu amo verde, assim, o país é muito verde. E no fundo ainda tem os picos nevados. Então, uma coisa, sabe, eu me sentia naquele filme O Vento Levou, não sei se é isso, mas é a minha sensação, que eu lembro do livro, sabe? Sair correndo. Sabe, sair correndo no meio das flores, dá essa vontade, porque tinha muitas flores também. E aí foi muito bom. Então, no primeiro dia, eu fiquei assim, acabada, mas na hora que deitou, aquela sensação, ele fez a janta, porque eu falei, eu preciso ficar sem comer, não preciso de comida não, só preciso de sono, só preciso... Que tem isso em trilha também, né? Tipo assim, a galera é mal preocupada em que levar com comida e tal, mas quando a gente caminha muito, chega a noite você não quer comer nada, você não tem vontade de fazer nada, de comer nada, você quer só deitar. Só que é importante comer também. Água também. Porque assim, engraçado, o pós e o pré e o durante é uma coisa completamente diferente, você tem a visão, porque assim, primeiro que você vai fazer compra com fome, aí você acha que você precisa de tudo. Ah, eu vou comprar um lanche, vou fazer isso, vou comprar um snack, não sei o quê. No meio da trilha você nem lembra de comer. Eu não sei se vocês têm essa experiência também, mas eu não sinto fome enquanto estou caminhando. Tem que lembrar de comer alguma coisa, uma barrinha, um chocolate, porque é bom ter pra dar energia. Mas geralmente eu não lembro de que eu tô com fome. E olha que, tipo assim, gente, eu sou um taurino, assim, sedento. E aí, e à noite você tem, não sei se é preguiça, você tem preguiça de comer, de não sei o quê, mas depois que você faz a comida e você come, você fala, não, é isso que eu precisava, você sente a energia voltando nas veias, assim. É impressionante. Água vocês tinham que levar, vocês pegavam no meio do caminho, porque isso é um detalhe que eu vejo como muito importante, e como eu viajo de moto, faço trilha, tudo tem uma relação. A água é muito importante, você precisa sempre dela, e ela ocupa muito espaço, se eu for parar pra ver. Você tem que ficar bebendo água, pesado, tudo, e umas coisas... Se você não tem como pegar no meio do caminho, ela é meio que um transtorno, você ficar carregando uma garrafa nas costas. É outra trilha, se você tem que carregar água, é outra trilha. Acho que esse é um bom ponto, porque aqui é o país da água. É o país da água. Porque todo lugar tinha muita água, e toda água é água mineral daqui. Diz que até a água mais pura do mundo vem daqui de um lugar, de Borjome. Então é muito bom a trilha abastecida de água. Toda hora a gente tem água. E o bom do calor é isso, que a gente não esquece de tomar água. Quanto mais isolado a gente vai ficando, mais água tem. É tipo assim, inversamente proporcional. Quanto mais longe a gente tinha, que provavelmente a gente teria que ter mais água tem no caminho. Tanto que o último dia que a gente caminhou pra Iprali, o caminho, os quilômetros finais eram úmidos. Porque é água jorrando de tudo quanto é lado, assim, caindo da pedra, saindo da terra. Que da hora. Então, bom, vocês não tiveram que carregar isso, que já é um empecilho a menos, né? Porque esquentava rápido, então a gente trocava sempre. Ah, então. Essa é uma coisa que eu tive de experiência que eu aprendi rápido, porque quando eu fui fazer a viagem pro Ushuaia de moto sozinho, eu cozinhava na estrada. Eu levei o fogareirinho e tal, pra não gastar. E aí eu comecei a ver que eu tinha que tomar cuidado, porque se eu fazer uma sopa, vai meio litro d'água, assim, ou mais. E aí você começa a ver que é muita água você precisa, né? Você não sabe, nossa, eu preciso de tudo isso de água, e é um recurso que você tem que prestar muita atenção. E fora ter que lavar também, né? Porque assim, é verdade. Eu não consigo ficar com as coisas sujas, e aí eu tenho que lavar a colher, não sei o que e tal. Então imagina, você tem que levar água pra lavar a colher, a panela, até porque também você não vai levar um kit de panela Tramontina, né? Você vai levar, sei lá, uma, no máximo 2. Então se você fez aveia, e depois você vai querer fazer a sopa, você não vai cozinhar a sopa na panela já. Então tem que lavar também, água importante. Eu nem tinha parado pra pensar. Né? Porque como foi, nossa, era tão abastecida de água, parece que assim, toda a trilha é assim na minha mente. Como a primeira experiência, já é a que vai. Agora você imagina fazer uma trilha, sei lá, num lugar mais desértico, tudo. Você tem que... É um recurso que... É um detalhe que se você bobeou, você se fudeu tremendamente.
Total. Não leva nada, só água. E aí acho que tem que replanejar tudo, né? Se você for fazer uma trilha num lugar mais deserto que não tem água, acho que tem que planejar que tipo de comida você tem que levar. Porque assim, será que compensa você ficar cozinhando? Porque às vezes não vai ter água, né? É verdade. Exatamente. É a mesma coisa que a gente na montanha aqui. A gente foi acampar aqui, ou a gente vai acampar nessa região aqui. A preocupação não é água, porque tem água também bastante. Mas a preocupação é frio. Porque você sobe na montanha, até tá uma temperatura agradável durante o dia. Chega de noite, vai pro zero rapidamente, entendeu? Então, você não tá preparado, você acorda pinguinzinho no outro dia, já era. O último final de semana a gente saiu daqui. Aqui tá fazendo uma média de 29, 30 graus ultimamente. Mas a gente saiu aqui da nossa cidade. Foi 1 hora só daqui pra uma montanha, tava 6 graus lá 6 de manhã. graus. Tipo, e de dia, né? Caraca. Aí você imagina de noite, então tem que realmente pensar nisso. E quanto à mochila, vocês levaram bastante coisa, aprenderam? A gente levou uma mochila só pros dois e uma de ataque, né? Uma grandona. Com roupa a gente levou, tipo assim... Bem pouco. A gente usou praticamente a mesma roupa todos os dias, não foi? Foi. Só pra dormir. A gente levou uma pra dormir extra. E tava muito preocupado, assim. A gente sabia que não ia tomar banho, porque a gente não ia ficar nas casas. Então, banho não ia existir. Aí tem a opção do rio, mas tá muito gelado, porque a água de lá é água de degelo. Então, é uma água que não dá pra tomar banho. Então, a gente já tomou banho no último dia. Nesse mesmo lugar que a gente jantou na casa lá, no Yoshiguri, a gente tomou banho também. E aí, a gente levou na mochila... Levamos o quê? O saco de dormir, a barraca, os colchonetes, o fogareiro, a panela, comida... Só. É só equipamento, tá vendo? Só equipamento, não tem nada demais. A galera que vai viajar leva tudo menos isso, né? Tudo menos isso. É 300 lux, mas não leva um colchonete assim. E aí é legal que também o nosso saco de dormir, ele abre inteiro. Então, assim, a gente, ao invés de levar 2 sacos de dormir, a gente tem esse que vira uma coberta. Então, assim, a gente... Claro que tá calor, entre aspas, então serve. Porque se for frio, não serve. Tem que ser saco de dormir mesmo. Mas como aqui a temperatura tá amena, mesmo à noite, então a gente abria esse saco de dormir e virava uma coberta de dormir junto. E aí é bem mais tranquilo. Uma coisa que eu troquei também, que foi uma evolução, assim, de mente, porque mochileiro sempre quer economizar e acaba sofrendo perrengue por causa disso. Então uma coisa que eu sempre levava, que é comum, é esteira, né? Então tem aquelas esteiras de alumínio que a gente leva pra primeiro isolar e segundo... Isolante térmico. De colchonete, isolante térmico, que é o mais prático e o mais barato. Eu nunca quis investir num colchonetezinho melhor, porque investir, né? O problema é isso. E aí eu falei assim, não, vamos investir num colchonete legal, vamos subir o nível, vamos. E a gente comprou um colchonete inflável, que é bem pequenininho, é maravilhoso, sério, change life, muda a vida. Ele enche sozinho. Tipo, a gente abre ele enche sozinho e ele não é um super colchão inflável, ele é um colchonete um pouco mais fino do que a esteira térmica, só que o conforto é, assim, 10 vezes mais. É muito confortável. Ele até vem com um travesseiro inflável também, tipo, acoplado, só que dá muito trabalho pra... Imagina, você caminhou 18 km, né? Tem que soprar um travesseiro. Falar, não, gente, eu coloco aqui minha mochila atrás e durmo com ela. E aí é bem legal, fez a diferença e... Por incrível que pareça, ele enrolado ficou menor e mais leve do que... Não, mais leve não, mas ficou menor do que o colchonete. Que a gente geralmente levava. Isso antes da gente fazer esse camping, a barraca, eu tenho as barracas, mas elas vieram pra gente com a Itália e voltaram pro Brasil. Então a gente tá sem barraca. Elas não se adaptaram à Itália, elas voltaram. Mas é que a gente não tinha usado, eu devolvi elas pro Brasil. E aí o casal que tava com a gente emprestou uma barraca. E o colchão, a gente foi na Decathlon e comprou também. Porque eu falei pra Manu, a gente vai precisar de um isolante térmico. Não tem como não ir com isolante térmico. Aí chegou lá, tinha esse tapetinho, eu já conhecia, já tive. Eu tive no Brasil, joguei fora depois, que ele estragou. E eu falei pra ela, olha, era mais caro, não era muito barato, mas falei, vamos pegar esse colchãozinho. Ficamos meio inseguro e tal, mas pegamos 2 colchãozinhos desse daí também, auto-inflante e tudo e tal. E foi, acho que isso que fez com que a Manu teve uma experiência boa, porque se a gente não tivesse isso... Não, é horrível, porque eu já dormia, eu tinha esse de enrolar, né, no Brasil. Todas as viagens que eu fiz e acampei, eu usava esse. E não é confortável, parece estar dormindo no chão do mesmo jeito, igual.
Agora, esse não. Lógico, também não é super confortável, mas eu acordei menos vezes durante a noite pra virar. Você tem que ir virando, né? Você vai fritando assim, porque dói um pouquinho, aí você vira um pouquinho. Dói, vira pro outro lado. Se bem que eu acho que quando se faz… É que a gente acampou e fez a trilha no outro dia. Mas eu acho que quando faz a trilha durante o dia e depois vai dormir, eu acho que também capota, né? Tá tão cansado. É a melhor parte, né? É a melhor parte. Eu cheguei, capotei e dormi. Acabou a minha experiência. Já comia a janta deitada praticamente. E eu não sei o que tem, mas assim, eu adoro dormir em barraca. Eu acho sensacional. Assim, não sei se Manu, agora que teve a primeira experiência, se você virou completamente a chavinha. Mas eu acho muito bom dormir em barraca. O que você acha? Eu achei sensacional. Eu me senti criança, pra ser bem específica no que eu senti. Porque eu lembrava da época que a gente juntava as cadeiras, colocava o lençol em cima e brincava de barraca, né? Que tinha sido minha única experiência, né? Tipo, entre aspas, de barraca. Então, quando eu entrei ali, eu voltei na minha infância. Eu achei muito divertido. Eu tava curtindo demais. Eu me senti uma criança. Então, pra mim, tava sendo… Sabe, eu não tava pensando em perigo, não tava pensando em frio, não tava pensando em nada. Eu tava só curtindo. Então, sei lá, foi uma sensação maravilhosa. Acho que só tendo a experiência mesmo que dá pra saber. Porque eu tô falando aqui pra pessoas que já tiveram essa experiência. Eu só vejo as pessoas sorrirem e balançar a cabecinha que sim. Mas, de repente, pra uma pessoa que não teve a experiência como eu não tinha, fala assim, vá, que dormir dentro de uma barraca é legal, é divertido. Tipo… Pode pensar isso, mas eu acho que a gente poderia dar a oportunidade de experimentar. E foi o que eu fiz, né? Eu me dei a oportunidade de experimentar algo novo. Eu acho também um outro key change que o Willy falou do colchãozinho, que é importante pra quem tá ouvindo e não tem experiência. Um outro que foi pra mim, que tem 1,87 m. Eu não sei, você é alto também, Willy? Quanto você tem de altura? É 1,71. 1,71? Também não é pequeno. O que acontece? A barraca de 2 lugares comum, mais baratinha que você compra, ela é 2 lugares, assim, 2 pessoas e mais nada. Isso aí que você tem em consideração que você fazendo um mochilão, uma trilha, você tem a mochila, 1, 2 mochilas, você tem às vezes os tênis, tudo. Talvez olhar o tamanho da barraca, inclusive se puder experimentar, que seja pra… Você tá em 2, que seja pra 3 pessoas. Porque você não fica… a primeira que eu comprei, eu ficava com a cabeça encostada no lateral e o pé encostado no outro. Então é horrível. Você dorme com o negócio apertando a cabeça e o pé. E aí era muito ruim. Pra sozinho até dava, mas em 2, impossível. Aí eu fui tão traumatizado que eu fui comprar uma de 4 lugares de montanha. Que ela é pequena, porque ela é de montanha. Custa uma fortuna, né? Que na época eu paguei uma fortuna. E só que a hora que eu abria ela era imensa. Aí eu dormia assim, ó… Tranquilo, 2, 3, 4 pessoas dentro, tranquilamente. Porque foi uma das coisas que mudou a minha vida. Maravilhoso. Muda a vida, porque senão você fica apertado, às vezes tudo torto, né? Então você tem que ter equipamentos que condizem a você, né? Pra não sofrer. Aí acho que a experiência fica boa pra todo mundo, né? Porque é uma experiência que vale muito a pena. Eu acho que essa figura que Manu usou é a melhor que tem mesmo. É uma coisa meio nostálgica. Você volta, você sente como criança. Eu acho que é isso. Mesmo que indiretamente, aquela felicidade que dá, eu acho que dá quando a gente dorme em barraca, eu acho que é isso. Ela tá tudo certo. Eu acho que é isso. Você resgata alguma memória. Porque é muito gostoso dormir em barraca. Eu acho muito gostoso. Claro, quando você tá confortável. Lógico que quando, sei lá, tem chuva, sua barraca umedece, ou você não tem colchonete, vai ser um perrengão, assim. Mas, em geral, quando você consegue pegar no sono numa barraca, eu gosto muito de dormir. Mas eu acho que vira perrengue principalmente quando você tá cansado, né? Porque, por exemplo, se você vai só pra ter experiência de acampar, voltar pra casa, chuva é água, né? Do tipo, depois seca e tal. Lógico, se não tiver frio e tudo mais. Mas é que hoje eu encaro a chuva também de uma maneira totalmente diferente. Porque às vezes eu vou trabalhar e aí tá chovendo de manhã. Eu chego de boa, sorrindo, tá? E o pessoal, você tá molhado. Eu falei, gente, é água, daqui a pouco seca, sabe? Não é um problema mais pra mim, né? Igual eu ia trabalhar de madrugada quando eu morava na outra cidade e tava nevando, por exemplo. Nossa, pra mim, eu era que nem criança. Eu tava trabalhando numa empresa que entrava muito cedo. Eu tinha que entrar às 6 horas da manhã e no inverno, isso daí é tipo um breu absoluto, né? E eu cheguei a pegar dias que eu saía assim, eu ia caminhando, né? E tava nevando pra caramba, já cheio de neve no lugar. Era a coisa mais linda pra mim, né? Que não tô acostumado. Eu ia brincando até o trabalho, caminhando todo feliz. Chegava tudo feliz e a galera assim, eu cheio de neve nos ombros, assim. E a galera, o que você
tá feliz, né? Que você tomou você tá debaixo da neve. Eu falei, não, é mó da hora. Eu acho que a verdade é que a gente complica muito a vida. A gente tem os problemas reais e os problemas que a gente cria, né? E quando a gente deixa de criar problemas, a gente começa a desfrutar um pouco mais das coisas que acontecem, que são naturais e tudo mais. A vida fica um pouco mais leve. E aí, esses perrengues todos que eu via antes vocês, né, que acampam, que fazem trekking e tal, eu vejo que vocês se divertem com isso. Hoje eu sou parte disso. Eu vejo que existe uma diversão do perrengue. E falando nisso, eu queria puxar sobre a travessia que vocês tiveram que fazer num rio. Porque eu sei que não basta caminhar horas numa montanha, tem que atravessar um rio também, né? Tem que ser completo, pacote completo. Pacote perrengue, bem assim. Vai fazer trilha, é um pacotinho. Aí você chega na trilha, tem que subir uma ladeira de 3 km. Tem que atravessar um rio. O pacote perrengue só aumenta. Mas aí, vocês atravessaram um rio? Essa aí eu não sabia. Foi no último dia, né, quando a gente tava indo. Esse último dia eu tava morrendo de medo. Porque no segundo dia foi o pior dia pra mim. Assim, foi terrível. Eu jurava que eu ia morrer no meio do mato. Eu já estava conformada. Falei, Willy, pode seguir porque eu não vou. E aí a gente chegou e dormiu. E eu falei, eu não vou continuar essa trilha. Eu cheguei a pesquisar valor de helicóptero pra vir me resgatar. E cheguei no começo da trilha, eu queria economizar. E eu não queria gastar dinheiro com nada. Chegou no meio, eu tava alugando helicóptero. Porque eu falei, eu vou tirar dinheiro daqui, tirar dinheiro dali, porque eu quero helicóptero. Não, a gente falou assim, vamos pro Shiguri, 4 dias andando e tal. E aí ela chegou a falar, disse assim, por que a gente não volta pelo mesmo caminho, ao invés de pagar um transporte? Porque geralmente você faz a trilha... Você faz a trilha pra ida e a volta você vai de van, volta de van, né? Não precisa você fazer o caminho. E aí, eu falei assim, a gente pode até voltar pelo caminho, né? Ela falou. Depois do primeiro dia, mudou o discurso. Do segundo dia. Do segundo dia. Porque o segundo dia era 10 km só de subida e a gente começou meio-dia. Então era assim, eu olhava, eu não via o fim, eu não acabava nunca. E é subida, assim, de elevação altíssima, de 1.200 metros e tal. É muito incrível. Não, tinha hora que eu tava assim, sabe quando você tá engatinhando? Eu falo assim, Deus me ajuda. E eu só terminei porque eu falei pro meu corpo que era o único jeito, era terminar. Porque eu falei assim, ou você termina ou você fica aqui parado no meio do caminho. E apesar de eu ter desistido, eu não queria morrer e ficar no meio do caminho, então meu corpo andou. E ele fez. Daí demorou. E aí, esse último dia, terceiro, na verdade, ele não era o último, né? Todo mundo que a gente encontrou umas pessoas pela primeira vez. E todo mundo falou, nossa, é o pior dia. Eu falei, eu não vou, o helicóptero vai vir me pegar, o helicóptero vai... E eu falava que não era. E o Willy falava que era o dia mais fácil. Eu falei, esse menino tá me enganando. Não tá valendo nada, hein, Willy? Não tá acreditando mais. Não vou dizer que era mais fácil, mas bem menos pior do que o segundo, então foi bem tranquilo. E a gente não fez o terceiro dia. A gente fez o terceiro, não fez o quarto. Não, a gente não... Tá. Como terminou o segundo dia, eu tava acabada, eu queria um helicóptero, eu falei, vamos ficar descansando um dia, porque quem sabe amanhã eu não quero mais o helicóptero, porque assim, é um investimento, né, gente? Mas nem ia helicóptero, não. Nem vai helicóptero, só ia um carro 4x4. E acho que era 200 euros, era uma coisa bem cara, assim, bem absurda. Era assim, tem que ser o limite mesmo, tem que estar chorando. Quebrou a perna. A gente ficou lá e aí a gente pegou e foi pra um lugar tomar um café, que é uma guest house. E nessa guest house chegou um monte de gente pra dormir, que tava finalizando a trilha do segundo dia. E no outro dia ia começar a continuar o caminho. Então a gente conheceu um monte de gente lá, parou, descansou, que foi ótimo pra mim. Que aí até volta a sanidade mental, né? Tipo, não, eu consigo, tá tudo bem, não vou morrer, tá tudo certo, eu consigo. E aí a gente foi no último dia começar a caminhada, caminhou bem cedo, porque quando essa travessia tem um rio, e aí o rio depois das 10, 11 horas... Depois das 9. Depois das 9, não, acho que 10, não é? Depois das 9. A gente chegou às 9. Mas o horário que ele falou era 9. É pra chegar lá? Pra chegar lá, no máximo 9. Você tem que atravessar 9, porque depois das 9 começa a subir o rio, a água. Porque o sol quenta, derrete mais gelo, mais água no rio. Ah, entendi. Então essa travessia normalmente faz a cavalo, porque daí tem um moço que fica parado lá bem no... É gelado. É bem geladíssimo. Geladíssimo. Você paga pra ele, quantos lá? 25 lares. 25 lares, tipo 80 reais. 40 reais. 40 reais. É muito bom da matemática. Não. Vocês concordam, ainda bem. Sou de humanos. E aí a gente
quando a gente chegou lá, a gente falou, não queremos pagar não. Pode contar. Aí a gente falou, a gente não queria pagar o cavalo. Falou assim, não, vamos tentar atravessar andando pelo rio mesmo. É só chegar cedo que a gente vai conseguir. E aí, a gente foi cedo na trilha e tal, bem legal, o caminho, bem bonito. E aí, a gente chegou numa parte que é bem... É largo, só que é raso. A gente tentou atravessar primeiro por lá. Essas coisas assim, depois a gente pode filosofar sobre isso, mas a trilha te dá vários insights pra gente, né? E uma das coisas da viagem, da trilha em si, é porque, assim, quanto mais a gente caminha, mais a gente desliga da nossa antiga vida e mais intuitiva a gente fica também. E quanto mais intuitiva a gente fica, mais coisas dão certo, eu acho. Assim, a gente vai deixando a vida levar, né? Como diria o filósofo brasileiro, deixa a vida me levar. E aí tá tudo certo. Então a gente chegou, a gente falou assim, vamos tentar passar por aqui. Tentamos passar, não dava certo, porque realmente começava bem rasinho, mas depois ia ficando mais largo e mais fundo. E depois vinha a montanha de cara e não tinha caminho pra gente passar até o caminho, até a parte da entrada do trek de subir a montanha. Então, não vai dar certo passar por aqui, vamos voltar. Aí nessa de voltar, meu celular caiu. Eu tava de shopping, ele caiu, eu peguei o celular pra fazer um stories e aí não achei o celular. Eu falei, não acredito, o celular caiu no meio do rio, não acredito, não sei o que, tudo que eu filmei, tal. E aí fui atrás de achar esse celular, com a esperança de achar ele ainda, de não tivesse caído na água. Aí reatravessei essa partezinha, né, que era só pedra mesmo, e aí achei o celular lá. Nisso a gente perdeu umas meia hora. Caraca! Mas você achou no chão? Achei no chão, tava na pedra, assim. Mas não na água. Não, tava no chão. E aí, acho que quando eu sentei pra calçar o sapato, porque eu tirei o sapato pra tentar pular nas pedras. E aí, ele caiu, que meu short e bolsa é meio folgado, assim. Aí, ele caiu, e aí eu achei o celular e voltamos. Ok, nisso era só pra contextualizar que a gente perdeu umas meia hora nisso aí. E nisso, quando a gente chegou lá, foi a sorte da gente. Tipo assim, a gente não... Quando a gente perde aquela coisa, né? A gente nunca perde tempo. O tempo tem seu tempo. Então, a gente chegou no tempo certo. Porque se a gente tivesse chegado antes, a gente ia acabar pagando o cavalo. Porque a gente não ia achar a parte de atravessar certa. Mas, como a gente atrasou meia hora, a gente chegou exatamente junto com uma dupla, eu falo casal, mas é um pai e um filho de Israel. E aí, eles acharam o ponto certo de atravessar o rio. Um lugar que dava pra atravessar. Que a correnteza era forte, mas tinha um caminhozinho reto de pedras que dava uma sustentabilidade melhor. E aí, o pai atravessou... Sustentação melhor, sustentabilidade. É porque vocês não lavaram louça ali. Então, tem toda uma sustentabilidade no contexto. E aí, o pai atravessou, o menino atravessou também, e aí, ele deu a sandália dele pra mim. Ele tirou a sandália dele e tirou pra mim, porque a gente ia atravessar descalço, né? E aí, ele tirou e deu, falou assim, atravessa com ela e vem por esse caminho. Aí, ele guiou a gente pro caminho certo, porque pro lado... ia afundar, pro outro a correnteza podia levar. Caramba. E aí a gente atravessou, eu atravessei, depois ele me deu uma vara bem grande, e aí ele faz da Sarol atravessar, colocou... Esse israelense não tinha problema com frio, porque, meu Deus. É, porque era gelada. Ele terminou, e ele voltou pra ele ajudar, e aí pegou eu, e aí eu fui com ele, e gente, quando eu saí, eu tava andando, até parou de sentir o frio, porque parecia que tinha 2 pedras de gelo, eu não sentia a perna, sabe? Quando você sente que tá andando alguma coisa aqui embaixo que não é minha perna. Tá, o pai deles ia ficar no sol. O pai deles falando, eu também quando voltei fiquei pulando um tempão até a perna voltar, parece que dá um... Mas também acabou toda a dor do joelho, sabe? Quando dá um... Curou. Curou meu joelho. Anestesia total. E aí, nisso, coitado do cavalo, né? Tipo assim, aí ele olhava pra gente lá na vila, no dia anterior, via cifras de dinheiro, né? Tipo, voando. Cada turista que chegava de dinheiro. E aí, de repente, a gente fez uma brigada e começou a atravessar todo mundo. Operação da ONU. Foi a menina da Alemanha. Nossa! Foi o cara da Hungria. Foi os brasileiros, foi o povo de Israel. E aí, a gente começou a atravessar todo mundo. E o cara ficou tipo assim, com a mão. Não acredito que isso aconteceu. Vocês burlaram o sistema. Tadinho. E aí, ajudamos todo mundo a atravessar, nossos amigos, no caso, né? E aí, atravessamos o rio desse jeito. Aí teve uma menina que quase foi embora. A sorte que o cara que segurou ela era forte, o menino era um novinho, 19 anos, né? O Israel. Aí ele era forte, segurou ela, mas assim, a capa da mochila foi embora. Aí teve uma menina também, a da Hungria também, que ela tava muito com medo.
Ela tava muito travada. Então, ela dava os passos muito assim, não tava firme, sabe? E aí teve uma hora que ela subiu também, e aí levou um caldo. O Willy também caiu. Eu também caí, só que eu coloquei os braços assim. Porque eu caí, só que eu consegui achar o equilíbrio na mochila. Só que eu tava com a mochila, então quando eu tava andando, aí o corpo pendeu pra trás. Certeza. Só que aí eu joguei meu corpo pra frente e consegui equilibrar de novo. Mas assim, aí congelou meu antebraço todinho, né? Nossa. E aí nisso eu fiquei na margem do rio com o pé dentro da água e com a vara pra ajudar a galera, tipo assim, por chegar no meio, segurar e eu puxar. Gente, eu fiquei com medo do meu dedo necrosar, eu não conseguia sentir o dedo. Eu fiquei assim, tipo, 5 minutos sem sentir o dedo depois, que era muito gelada a água. Mas a adrenalina tava tão alta, que foi até bom, né? Uma energia, um gás pra gente subir. Engraçado. Porque subiu bem rápido, subiu muito rápido essa parte. Porque a adrenalina tava muito aflorada. Então a gente tava com energia alta e subiu rapidinho e aí chegou no topo. E foi certinho o dinheiro que a gente economizou, porque a gente voltou assim contado, que foi o dinheiro. Até no final, a última van, a gente teve que pedir dinheiro emprestado pra amiga alemã pra poder pegar a van, porque a gente não tinha dinheiro. Não, a gente pediu emprestado pra ela no cinema. O dinheiro da van foi contado. Não, que a gente tinha. O do cinema, pedi ainda pra van. Foi? Porque a gente não ia no cinema. Aí a gente foi no cinema. Pra van voltar de Mestre. Pra voltar de Mestre. Não, o dinheiro deu certinho até chegar em Mestre. Porque, tipo assim, se a gente tivesse pegado o cavalo, não ia ter dinheiro. Porque, assim, não tem cartão de crédito, nada. Então a gente sacou o dinheiro e falou, é isso aqui que a gente vai usar. Não, porque a gente tava sem cartão pra sacar dinheiro. É que a gente foi roubado no Montenegro. A gente não tinha. Meu Deus, quanta história! Peraí, vamos. Não, pera. Por que vocês tinham sido roubados em Montenegro que vocês estavam sem cartão? Pronto. E aí tinha um resto de dinheiro que se trocou de euros e a gente tava vivendo com eles e o resto com esse dinheiro no Apple Pay no celular. Mas assim, lá não pegava nada de Apple Pay, tinha que ser dinheiro vivo. E aí a gente já tinha esse dinheiro. E aí como eu falei, na volta de Uxigulha, a gente pega uma van pra voltar pra Mestia. E aí, assim, essa van, o valor varia de acordo com a quantidade de pessoas que tá dentro dela. Então, tudo conspirou, entendeu? Tipo assim, quando a gente relaxa e deixa a viagem fazer o nosso roteiro, as coisas dão certo nesse sentido. Porque assim, se a gente não tivesse respeitado o tempo dela de cansaço, que ela não tava aguentando, tava, tipo, quase traumatizada com o segundo dia. Então, se a gente não tivesse parado no terceiro dia, a gente não ia conhecer aquelas pessoas, a gente ter que pagar o cavalo, e a gente chegar lá em Mestre, não ia ter com quem dividir a van, e não ia ter dinheiro, consequentemente não ia ter dinheiro pra voltar, ia ser um rolo. Então, a gente ter ficado tranquilo, assim, a gente não tá com pressa, vamos ficar o dia curtindo na vila. Ela descansou, então ela conseguiu andar o terceiro dia, a gente conheceu as pessoas que dividiam a van com a gente e que nos ajudou a passar no Rio, que consequentemente deu certo o dinheiro certinho pra gente ainda jantar e voltar. Eu só quero ver se eu entendi certinho, porque eu acho que eu não entendi certinho. Porque a trilha era de 4 dias, a trilha normal. Era. Ok. O primeiro dia vocês fizeram, o segundo ela chorou e fez. Mas chorou. A base o terceiro dia vocês não fizeram, ficar no mesmo lugar? No terceiro dia a gente ficou descansando no mesmo lugar. E aí depois a gente fez ele. Aí vocês fizeram em 5, então? Não, a gente fez em 4, porque o último dia são 10 quilômetros entre Pirali e Uxiguli. Como a gente queria curtir o Uxiguli, o último dia a gente pegou um carro e foi até o Uxiguli. A gente não andou o último dia. Ah, tá, porque eu achei que vocês tinham feito em 5, por exemplo. Vocês tinham feito 4, depois vocês continuaram, vocês só aumentaram um dia, mas não. A gente ficou, o dia que a gente ficar andando, o último dia, que são 10 quilômetros numa estrada que carro passa mesmo. Então, esse último dia que a gente ia ficar, a gente decidiu usar esse dia todo na vila. Porque era uma vila que eu queria muito ficar e tal. E aí a gente fez isso. Então a gente ficou descansando um dia, a gente andou no outro de novo, voltou a andar no outro. E no último dia, que era da vila de Pirali para Uxiguli, a gente pegou um carro. E uma van, que daí todo mundo que dá todo verdade, mundo fez isso. Em vez de caminhar, aproveitou, porque aí você aproveita pra curtir. Aproveitou, ficar lá. Porque uns 10 km é pela pista, daí às vezes não... Tem até a trilha também. Porque eles falavam que era pela pista, mas tem a trilha pela mata também. Mas eu acho que compensava mais a gente ficar no Uxiguli. A gente foi direto. Aí fizemos 4, mas, por exemplo, se a gente fosse andar até o Uxiguli, seria 5. Porque um dia a gente ficou parado. Ah, ok. Agora eu entendi. Então eu tava só nessa dúvida. Legal, porra. Uma puta história, né? Sim, né? Que envolve outras histórias também, né? Porque, coitados, tinham sido já roubados e vai virando uma cadeia, né? De consequências. Bom, espero que quem esteja ouvindo, pelo menos vê que, tipo assim, dá pra fazer, né? E esse negócio que o Willy falou de
dar o tempo pro tempo, né? Que as coisas vão dar certo. Isso eu também acredito, eu também tenho bastante experiência com isso, bastante coisa que eu deixei fluir. No final das contas, na hora que eu vi, que eu achei que tava dando errado. E depois eu dei o tempo, a hora que eu vi, não deu muito certo, mas muito certo. Então, é uma das coisas que a estrada também ensina. Se você cair na estrada, você vai aprender isso bem ou mal. E conforme vocês estavam falando a questão de estar muito cansado no outro dia, ter que descansar e tudo mais, eu tava lembrando que essa escalada que a gente fez na montanha era também muito alto. Tem 3.841 metros de altitude. Pera, essa é a do Monviso, 3.800. A gente foi a 2.800. Eu sou muito boa também de com números. Também sou de humanas. Desculpa, do pessoal de humanas. 2.800 e tantos metros de altitude. Então, tem até um pouco de dificuldade para respirar lá em cima. E realmente, assim, tinha parte que era fácil de andar, mas tinha parte que era completamente íngreme, né? É uma escada, praticamente. Então, você tem que ir meio que escalando nas pedras e tal. Então, exige muito do corpo, tanto dos braços, das pernas. Você faz muita força o tempo todo. Tanto pra subir quanto pra descer. No dia lá, a gente acabou tudo, depois veio pra casa. No outro dia, a gente tava completamente destruído. Tipo, não tinha nada no meu corpo que não doía. Eu tava sentindo músculos que eu não sabia que eu tinha. Que muito provavelmente estavam lá, coitados. Nem eles sabiam que eles existiam. E o Mac nem foi trabalhar, porque ele não conseguia andar. Inflamou meu tendão do pé, porque eu ando muito sedentário perto do que eu era antes. Por causa da correria de trabalhar tudo. Fico sentado o dia inteiro, que eu trabalho no escritório. E aí, eu tinha trocado o tênis, eu comprei uma botinha nova, minha botinha tava caindo aos pedaços. A gente comprou o colchãozinho e eu comprei uma botinha nova. E aí me inflamou, porque muda a posição da pisada, né? Aí inflamou o tendão atrás aqui, eu não conseguia pôr o pé no chão no outro dia. Que é o que fode em fazendo trekking que nem vocês fizeram. Porque o primeiro dia você vai tudo bem. O segundo dia tem o acúmulo do dia anterior. E aí vai virando uma bola de neve. É que é igual segunda-feira, depois de academia. Tipo assim, você começa a academia, o outro dia você não consegue nem ligar o chuveiro, assim, levantar o braço. Você não consegue passar um shampoo na cabeça. Você não consegue levantar o braço. Então, a mesma coisa, porque você, igual não falou, você começa a usar músculo que você nem usava, tipo, há anos. E aí você, de repente, tá, tipo assim, duro lá na cama, você não consegue nem levantar direito. E aí eu fiquei imaginando, se a gente tivesse que continuar, não tivesse vindo pra cá, se tivesse que continuar, muito provavelmente a gente ia precisar do dia de descanso igual a Sarota teve. Porque... helicóptero. Ou do helicóptero. Porque, gente, a gente tava imprestável. A gente se movia e falava, ai. Então, mas quando vai fazer a trilha, eu acho que assim, se a pessoa, tudo bem que a maioria das pessoas que viajam tem um tempo, né, certo pra fazer as coisas, mas quando você faz assim, com um tempo mais folgado, eu acho que é melhor, porque você não tem a pressão de chegar. Eu acho assim que as pessoas têm que ter a consciência que uma trilha não é uma maratona, você não tem que provar nada pra ninguém. Não tem que chegar lá em tal primeiro. Até porque é o clichê mais verdadeiro da vida. O caminho é o destino, entendeu? Você tem que curtir o caminho. A chegada é a recompensa. Então, assim, você vencer o caminho e chegar é uma alegria, assim, inexplicável. É tipo uma sensação muito gostosa de vitória e tal. Principalmente quando a trilha é difícil, ou quando a subida é muito alta, e você chega no topo da montanha e tem aquela vista, é uma recompensa muito grande, assim, é muito gostoso. Sim. Mas o caminho também tem que ser prazeroso. Então, assim, você tem vistas panorâmicas maravilhosas do caminho, tudo. E é uma coisa legal de falar que não existe uma fórmula de fazer trilha, assim. Cada pessoa tem o seu tempo e tem que respeitar o seu tempo e o seu corpo. E aí, o legal de fazer travessia é muito... Trilhas longas, que mais de um dia é isso. Primeiro, porque o primeiro dia... você cai a ficha, então assim, o que eu tô fazendo aqui? Você começa teórico e depois o que eu tô fazendo aqui? Aí o segundo dia é um dia de reclamar. E aí, geralmente, a partir do segundo, terceiro dia, é o dia que você começa a ficar mais imerso. Então assim, você começa a ficar mais sensitivo até. Você tem mais sensibilidade com os sons, com o que você vê, você começa a curtir a natureza, você começa a virar bicho grilo, né? A transformação do bicho grilo. Você começa a falar das plantas. E aí a gente fala menos e se ouve mais. Então, por exemplo, quando você está caminhando muito, por mais que você tenha um grupo grande, sei lá, 5 pessoas ou mais, ou sei lá, em casal,
no começo você tá conversando, mas depois até para economizar energia, você para de falar. Então você começa a ficar muito mais introspectivo. Então é você com sua mente. Aí a sua mente tá super inquieta, porque não tá acostumada com... Não tem interferência, né? Então, assim, geralmente a gente tem o celular, tem a televisão, tem, sei lá, 1000 coisas, até interferência visual, quando você anda na rua, tem outdoor, não sei o que, pessoas. E lá não. Então é uma quietude muito grande. Então a mente fica confusa, inquieta, aí você começa a se ouvir. Você tem que se ouvir, não tem outra forma. Porque ninguém vai conversar com você. Aí começa aquela reflexão interna, aí você começa a conversar consigo mesmo, e aí chega um ponto que você tá totalmente vazio, tipo, a mente também, tudo vazio, e aí começa a contemplar, aí você começa a entender melhor. Eu acho que é um processo muito gostoso. Então, uma coisa que a gente falou no começo, né, que fazer trilha é muito bom, quando a gente não faz, a gente não imagina quão bom é. A minha teoria é a seguinte: nós somos natureza, nós viemos da natureza, somos natureza, nosso instinto ainda é natural, né? Nosso habitat natural é a natureza. Então, claro que nosso corpo esqueceu disso, porque gerações vivendo no ambiente que a gente criou, no ambiente artificial que a gente criou, que é a cidade. Mas quando a gente volta no nosso habitat natural, que é a natureza, o nosso corpo reconhece isso. Às vezes demora. Sim. Então, por isso que é legal uma trilha longa, porque demora um pouco, 1, 2, 3 dias, mas quando você pega a coisa, você começa a andar certo. Você não pensa mais em andar, então você começa a pular pedras de forma certa, você sabe quando parar, quando não parar, tudo instintivamente, porque nós somos natureza. Então, e fazer trilha é muito legal, porque você se reconhece de uma outra forma, você se conhece seu outro eu, né? O verdadeiro, na verdade, o intuitivo, o instintivo. Então, por isso que é tão legal, mesmo tendo perrengue, o que fica é uma sensação boa, porque a memória que fica no corpo é a memória, tipo, familiar, entendeu? Tipo, tava num lugar que eu precisava e não sabia. Era isso. Eu acho que é isso. Acho que a gente já até sabe o próximo passo da Manu, então, né? A gente tem que fazer uma trilha de vários dias, né? Sim. Tem que fazer uma trilha de vários dias. E é legal o Willy falando isso. Eu lembrei que quando a gente tava fazendo, como não era a primeira vez que a gente tava escalando algo, a minha amiga até falou pra mim, ela falou assim, nossa, você tá se movimentando muito melhor do que da primeira vez. E realmente eu fui totalmente em silêncio. Ela tagarelando lá. E às vezes eu falava assim pra ela, assim, olha, desculpa não te responder, mas eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo. E é muito louco, porque você dá um pouco mais de valor nos movimentos do seu corpo, porque você depende daquilo pra sobrevivência também, né? Porque se você torce um pé ali, fode muito. E também pra você aprender como que você tem que se movimentar melhor, pra você não se matar tanto, sendo... Às vezes você faz força desnecessária quando você não sabe se movimentar, né? E aí é muito louco isso, porque normalmente os nossos movimentos, eles estão muito no automático. Né? Andar é automático em linha reta, que não exige, não tem nenhum obstáculo e tal. E quando você faz uma trilha ou uma escalada, alguma coisa do tipo, você tem que pensar nos seus movimentos. E isso que o Willy tá falando, nossa, eu concordo 100% e acho incrível você ter essa experiência de, tipo, de descobrir o corpo mesmo, né? O que o nosso corpo é capaz, porque a gente acha que não é capaz de fazer aquilo, quando na verdade é. Então é testar os limites e também aprender um pouco mais. Você aprende sobre os seus movimentos, quais que são possíveis ou não. Sim. Bom, Willy Sarota, muito obrigado por compartilhar com a gente essas histórias. A gente adora ouvir aqui. Se deixar, a gente vai ficar até amanhã. Mas a gente já superou a nossa cota diária aqui de podcast. Mas nada impede de a gente conversar mais numa outra oportunidade. Aliás, eu sei que em breve vocês vão fazer mais, né? Não tá tão traumatizada assim, né? Não, foi trauma só na hora, mas eu gostei pra caramba. Foi muito bom, com certeza. É o que o Willy falou. A sensação que fica é a sensação do aprendizado, né? De voltar assim. É muito legal. Tem muita filosofia que pode fazer da trilha, que realmente, se for ficar falando, vai ser mais um podcast só da filosofia agora. Sim. Bom, os links deles vão estar aqui na descrição do episódio, então vão lá ver a viagem deles, acompanha o Instagram lá que eles vão publicando, tá tudo aqui embaixo. E é isso. Mas eu vou deixar eles falarem também. Quem quiser procurar vocês, qual que é o Instagram de vocês? Ei, Mãe, Tô Vivo, é onde eu atualizo das viagens e... Eu, Sarota. Eu de saco. Eu, Sarota. Correm lá pra dar uma olhada, porque esse pessoal sempre tá fazendo uma aventura diferente. E o Willy já me revelou que tem outra trilha aí pra fazer, outra trilha longa. Então correm lá pra ouvir. Em breve teremos mais.
Gente, obrigada. É sempre um prazer recebê-los aqui no ViajaCast. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês, foi muito legal. Sempre muito bom o papo. Bom, temos um programa? Temos um programa. Tchau, tchau, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.